A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz e a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta, desde 2014 pela emissora. Depois passamos a atuar também pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like. Sua opinião é sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite o Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Recebo carinhosamente meu querido amigo espiritista, trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré, Adilson Reis. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Uma boa noite a você, Pedrosa, e a você, ouvinte da Rádio Clube FM. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa O Espiritismo está no ar, uma onda de amor e luz em seu rádio. Vamos estudar e aprender juntos. Que Jesus nos abençoe. Meus queridos irmãos, vamos estudar sobre notas breves. Dúvidas, entre em contato conosco. Ligando para o WhatsApp da Rádio Clube FM, 0 operadora 32 999327758. Para falar comigo, utilize a TIM 988012675. O WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos sempre à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Todos nós temos a obrigação de pensar, estudar, influenciar, programar, agir e fazer. Ajuda-te que o céu te ajudará. Proclama a sabedoria. Isso, no fundo, equivale a dizer que as leis de Deus estão invariavelmente prontas a efetuarem o máximo em nosso favor. Entretanto, nada conseguirão realizar por nós se não dermos de nós, pelo menos, o mínimo. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre notas breves. Não perca tempo, não fuja ao dever. André Luiz recomenda-nos que a maior dificuldade que um ser humano desencarnado encontra no mundo espiritual é a lembrança do tempo perdido, sabe? Perder tempo com vulgaridades, com nada, enquanto ele poderia ter aproveitado e construído, né, muitas coisas em seu coração e do próximo. E realmente é verdade. Só quem já passou no leito de UTI sabe o quanto a vida é bela. E você perde às vezes a saúde por coisas insignificantes que vão acumulando. Então o tempo perdido não tem volta. É complicado. Respeite os compromissos, sirva quanto possa. Ame intensamente. E trabalhe com ardor, com afinco, né? com dedicação. Quando for orar também, ore com bastante fé. Fale as pessoas com bondade. Evite as críticas, né? Porque às vezes as críticas, principalmente se forem infundadas, não vai acrescentar em nada, vai causar desavenças, problemas sérios. Nós temos que pensar muito naquilo que falamos, porque uma língua ferina é um problema seríssimo. Foi por isso que Jesus disse, para não nos inquietarmos com o que entra pela boca, mas com o que sai da boca, porque o que sai que contamina. Observe construindo. Estude sempre, nunca é tarde para aprender, né? Não se queixe, meu Deus, aquelas queixas infundadas também. Triste, né? Às vezes você encontra a pessoa que há muito tempo não via, ela continua nas mesmas lamúrias. Plante quanto possível alegria, semeie paz, ajude sem exigências, compreenda e beneficie.
perdoe as ofensas, atenda à pontualidade, conserve a consciência tranquila. Isso é muito importante. Termos a consciência tranquila, a consciência do dever cumprido, né? Auxilie generosamente e faça o possível para esquecer o mal, né? É lógico que em momentos ficamos um tanto assim, apreensivos, revoltados. É normal sentir raiva. Isso não é demérito pela nossa condição ainda de espíritos em evolução. É natural que você sinta uma hora ou outra um certo nervosismo, mas é naquele momento, passou, delete, cultive sinceridade, aceitando-se como é e acolhe os outros como os outros são, procurando, porém, fazer sempre o melhor do seu alcance. Não tente mudar as pessoas à força, auxilie aqueles que realmente pedem ajuda. O presente é sempre um sinal de afeto e distinção entre a pessoa que oferece e também aquela que recebe. É tão bom, né, você ganhar uma dádiva, né, como diz nossos irmãos aí latinos, espanhóis, ganhar um regalo, que é um presente. Isso é muito bom. Sempre aconselhável escolher o presente de acordo com a profissão, a condição de quem vai recebê-lo. Não adianta você também ofertar algo que a pessoa nunca vai fazer daquilo a utilidade. Sempre que for fazer, procure ver o que ele realmente precisa, lógico, dentro das suas condições, obviamente, né? Mas algo que realmente seja útil para ele. Para ficar dentro de uma gaveta esquecido, não vale a pena. Se a sua oferta vem a ser alguma prenda de confecção pessoal, como seja um quadro, alguma obra de natureza artística, evite perguntar por ela depois de sua doação ao conduzir pessoas para conhecê-la, criando embaraços em suas relações afetivas. Olha, você deu, está dado, né? Já não lhe pertence mais. Então não tem porquê convidar pessoas. Eu dei para fulano de tal uma obra magistral, né, de um pintor italiano famoso. Não importa de quem seja. Pode ter um valor muito grande, sentimental para você, amoedado. Mas a partir do momento que você doou, pertence ao outro. Omita o valor ou a importância de sua dádiva, deixando semelhante avaliação ao critério dos outros. Não tem porquê falar assim: olha, eu comprei, paguei tanto por isso, estou te dando. Isso é algo que não se deve fazer. Depois de presentear alguém com seu testemunho de amizade, é sempre justo silenciar referências sobre o assunto para não constranger essa mesma pessoa a quem supõe obsequiar. Então, como eu falei, deu o presente, sentiu-se bem, porque quando nós ofertamos, nós nos sentimos bem, e a partir de então é com ele, tá? Se você deu um presente e a criatura beneficiada passou a sua dádiva para além do círculo pessoal, felicitando outra criatura, não lance reclamações, assim considere as bênçãos da alegria multiplicadas por sua sementeira de fraternidade e de amor. Isso acontece muito no nosso meio espírita, porque às vezes presenteamos alguém com um livro, as obras da doutrina espírita, e depois ficamos sabendo que ele passou essa obra adiante. Olha, isso aí é um bem tão grande, porque mais uma outra pessoa sendo instruída. Então não tem que se lamentar, ficar irado, de jeito nenhum, né? Está propagando o bem. Uma pornografia ou palavrões, ainda que estejam supostamente na moda, deve ser evitada, porque, olha, eu falo isso muito para os palestrantes da doutrina espírita, para os religiosos de modo geral, para o medianeiro, então, qualidade sine qua non. Porque se você tem o hábito de falar palavrões, no momento de nervosismo, isso vai sair automaticamente. Agora, quando você já, né, coíbe desde cedo nas crianças e não tem o hábito de falar, você não vai atacar pessoas com palavras tão chulas, né? Pegar tapinhas ou cutucões a quem dirige a palavra, isso também é um hábito muito triste, muito feio. Comentar desfavoravelmente a situação de qualquer pessoa, estender boatos e entreter conversações negativas em torno dela. Para o cristão, isso aí não é admissível.
falar aos gritos, fale pausadamente, que tranquilo, rir descontroladamente. Às vezes também tem pessoas que exageram, né? Aplicar franqueza impiedosa a pretexto de honorificar a verdade. A verdade mal falada pode matar. Você tem que saber até para fazer o bem, falar verdades, sem ferir, sem magoar. Tem pessoas que dizem assim, não, eu sou autêntico. Eu digo para você, você é sem educação. Essa é a verdade, você não tem educação. Eu tenho um temperamento explosivo, eu tenho a personalidade forte. Aí eu digo para você, com todo carinho e respeito, você é sem educação. Porque personalidade forte não quer dizer que você tem que violentar a consciência do outro, o ouvido do outro, com gritos. Isso é falta de educar-se. Então, personalidade forte, anotem aí, é falta de educação. Escavar o passado alheio, prejudicando ou ferindo os outros. O que passou, passou, meus queridos. E principalmente quando se diz respeito a outras pessoas, é com eles. Comparar comunidades e pessoas espalhando pessimismo e desprestígio, fugir da limpeza, queixar-se por sistema a propósito de tudo e de todos, ignorar conveniências e direitos alheios, fixar intencionalmente defeitos e cicatrizes do próximo, irritar-se por bagatelas, indagar de situações e ligações cujo sentido não possamos penetrar, desrespeitar as pessoas com perguntas desnecessárias, contar piadas suscetíveis de machucar os sentimentos de quem ouve, zombar dos circunstantes ou chicotear os ausentes, analisar os problemas sexuais, seja de quem seja, deitar conhecimentos fora de lugar e condição pelo prazer de exibir cultura e competência, desprestigiar compromissos e horários, viver sem método, agitar-se a todo instante, comprometendo o serviço alheio e dificultando a execução dos deveres próprios, contar vantagens sobre a desculpa de ser melhor que os demais, gastar mais do que se dispõe, aguardar honrarias e privilégios, não querer sofrer, exigir o bem sem trabalho, não saber aguentar injúrias ou críticas, não procurar dominar-se, explodindo nos menores contratempos, desacreditar serviços e instituições, fugir de estudar, deixar sempre para amanhã a obrigação que se pode cumprir hoje, dramatizar doenças e dissabores, discutir sem raciocinar, desprezar adversários e endeussar amigos, reclamar dos outros aquilo que nós próprios ainda não conseguimos fazer, pedir apoio sem dar cooperação, condenar os que não possam pensar por nossa cabeça, aceitar deveres e largá-los sem consideração nos ombros alheios. Isso tudo, meus irmãos, são exemplos de hábitos infelizes, situações cotidianas, atitudes que nós tomamos, maneira como nós agimos no nosso dia a dia, e que tudo isso, cada detalhe desse que nós acabamos de dizer aqui, são coisas que nós temos que consertar em nós, evitar em nós, extirpar de nós, tirar isso de nós, porque só assim nós estaremos fazendo a nossa caminhada evolutiva de forma real. Porque se nós decidimos penetrar no caminho traçado por Jesus, seguir o caminho traçado por Jesus, nós temos que praticar esses atos de caridade conosco mesmo e de caridade com o próximo, mudando essas nossas más inclinações, mudando esses hábitos infelizes que nós ainda temos. Olha como é difícil a gente fazer isso na vida que nós levamos no dia de hoje. E nós não estamos aqui para brincadeira, nós estamos aqui sério, é para trabalhar. Então, cada situação dessa, cada atitude dessa que nós temos que tomar para nos melhorarmos, são situações que não fogem, de maneira nenhuma deve fugir do nosso pensamento. Nós temos que agir dessa maneira como estamos estudando aqui hoje. Isso tem que acontecer, não é para adiar para amanhã. Tinha que ter sido feito ontem, não fizemos. Temos que fazer um pouco hoje, um pouco amanhã, gradativamente, até a gente conseguir. Só assim nós vamos conseguir a nossa evolução.
Não adianta a gente perder tempo, como nós estudamos hoje. Perder tempo, o tempo não vai voltar mais. O tempo que perdeu, você perdeu. Então tem que ganhar ele a partir de agora. E fazendo de tudo para nos melhorarmos. Temos que fazer uma viagem ao interior de nós mesmos, analisar cada uma dessas dificuldades que nós ainda temos, desses erros que nós ainda cometemos e corrigi-los. Só assim nós vamos dar mais um passo na nossa caminhada evolutiva. Isso nós precisamos fazer, isso nós teremos que fazer. Se não fizermos nesta vida, faremos em outra. E por que não vamos fazer nesta, enquanto estamos aqui no caminho? Então, é para a gente pensar, burilar, estudar o nosso comportamento, os nossos pensamentos, as palavras que saem da nossa boca e procurar corrigir cada erro, cada detalhe negativo, para que a gente possa dar esse passo tão necessário na nossa caminhada. Porque se a gente for pensar, está no final de semana agora e já está pensando no próximo, o que nós vamos fazer? Se for coisa útil, beleza. Se for coisas para o nosso crescimento espiritual, para a nossa melhoria, beleza. Vamos já programar o próximo final de semana, o dia de amanhã, depois de amanhã e tudo. Agora, se for para pensar só em festa, só em churrascada, só em bebedeira, só em estar com os amigos, em curtir a vida, como a gente acha que seja nos dias de hoje, estamos aí sem dar um passo nessa caminhada. E esse passo é muito importante. E temos que dar esse passo enquanto estamos aqui, nesta vida. Porque aqui é o local de trabalho. Lá na erraticidade a gente estuda, a gente aprende com a espiritualidade. Lá é a nossa faculdade. Aqui é o campo de trabalho. Aqui é o local de trabalhar. Trabalhar por nós mesmos e trabalhar pelos outros também. Lamentar-se por quê? Aprender sempre, sim. Cada criatura colherá da vida não só pelo que faz, mas também conforme esteja fazendo aquilo que faz. Não se engane com falsas apreciações acerca de justiça, porque o tempo é o juiz de todos. Recorde, tudo recebemos de Deus, que nos transforma ou retira isso ou aquilo, segundo as nossas necessidades. A humildade é um anjo mudo. Tudo menos você necessite, tanto menos você necessite, mais terá. Amanhã será sem dúvida um belo dia, mas para trabalhar e servir, renovar e aprender, hoje é melhor. Não se iluda com a suposta felicidade daqueles que abandonam os próprios deveres, de vez que transitoriamente buscam agir de si próprios como quem se embriaga para debalde esquecer. O tempo é ouro, mas o serviço é luz. Só existe um mal a temer, aquele que ainda exista em nós. Não parar na edificação do bem, nem para colher os louros do espetáculo, nem para contar as pedras do caminho. A tarefa parece fracassar? Siga adiante, trabalhando, que muitas vezes é necessário sofrer, a fim de que Deus nos atenda à renovação. Você acredita na vitória do bem sem que nos disponhamos a trabalhar para isso? Admite você a sua capacidade de errar, a fim de aprender, ou acaso se julga infalível? Se estamos positivamente ao lado do bem, que estaremos aguardando para cooperar em benefício dos outros? Nas horas de crise, você se coloca no lugar da pessoa em dificuldade? E se a criatura enganada pela sombra fosse um de nós? Se você diz que não perdoa a quem lhe ofende, porventura crê que amanhã não precisará do perdão de alguém? Você está ajudando a extinguir os males do caminho ou está agravando esses males com atitudes ou palavras inoportunas? Irritação ou amargura algum dia terão rendido paz ou felicidade para você? O que mais lhe atrai na convivência com o próximo? A carranca negativa ou o sorriso de animação? Que importa o julgamento menos feliz dos outros a seu respeito, se você traz a consciência tranquila? É possível que determinados companheiros nos incomodem presentemente? No entanto, será que temos vivido até agora sem incomodar a ninguém? Você acredita que alguém pode achar a felicidade admitindo-se infeliz? São situações que nós temos que analisar
indagações no nosso cotidiano, pergunta que nós deveremos fazer no nosso dia a dia para nós mesmos e procurar a resposta em nós mesmos. E tudo aquilo que acharmos de erro, de problemas, de defeitos em nós, trabalhar para corrigir. Trabalhar sempre. Não é só o trabalho material que nos garante o sustento, é o trabalho espiritual também, que nos evolui, que nos faz crescer, que nos faz aprender, que nos faz buscar mais proximidade com o Pai. Procure silenciar onde você não possa prestar auxílio. A vida dos outros, qual se afirma na expressão, é realmente dos outros e não nossa. Devo compreender que o erro de outrem, hoje, talvez será o meu amanhã, já que nas trilhas evolutivas da Terra, todos somos ainda portadores da natureza humana. Ou seja, todos estamos suscetíveis ao erro. Todos estamos com a capacidade ou a incapacidade de fazer algo errado. Então nós não temos que criticar o erro de alguém. Nós também estamos propensos a errar, assim como nossos irmãos estão errando. Então nós temos que combater o erro em nós, fazer o possível para corrigir em nós, errar o menos possível, ou até a gente não errar mais. O tempo que se emprega na crítica pode ser usado em construção. Toda vez que criticamos alguém, estamos moralmente na obrigação de fazer melhor que esse alguém a tarefa em pauta. E isso é uma pergunta que a gente tem que fazer para nós mesmos. Será que eu faria melhor que aquela pessoa? Eu estou criticando o trabalho de alguém, a atitude de alguém, o comportamento de alguém. Se fosse comigo, eu faria melhor? E isso é uma pergunta que a gente deve fazer também. Faz parte desse crescimento, faz parte do aprendizado no dia a dia. Anote, em qualquer tempo e situação, os pontos de vista e as oportunidades, os recursos e os interesses, o sentimento e a educação dos outros são sempre muitos diversos dos seus. Criticar não resolve, porque o trabalho da criatura é que lhe determina o valor. Quem ama, ajuda e desculpa sempre. Não condene, abençoe. Lembre-se, por vezes, basta apenas um martelo para arrasar aquilo que os séculos construíram. Sempre é forçoso muito cuidado no trato com os problemas afetivos dos outros, porque muitas vezes os outros, nem de leve, pensam naquilo que possamos pensar. Os espíritos adultos sabem que, por enquanto, na Terra, ninguém pode, em sã consciência, traçar a fronteira entre normalidade e anormalidade nas questões afetivas de sentido profundo. Os pregadores de moral rigorista em assuntos de amor raramente não caem nas situações que condenam. Toda pessoa que lesa outra nos compromissos do coração está fatalmente lesando a si própria. Respeite as ligações e as separações entre as pessoas do seu mundo particular, sem estranheza ou censura, de vez que você não lhes conhece as razões e processos de origem. As suas necessidades de alma, na essência, são muito diversas das necessidades alheias. No que tange a sofrimentos do amor, só Deus sabe onde estão a queda ou a vitória. Jamais brinque com os sentimentos do próximo. Existe uma frase que diz que o coração do outro é terra que ninguém pisa. Não é isso? Então jamais devemos brincar com o sentimento das pessoas, jamais devemos iludir as pessoas nas questões do afeto, nas questões do amor, naquela pessoa que você quer trazer para junto de si, quer ter um relacionamento, quer levar uma vida junto. Isso tem que ser uma coisa muito bem pensada, muito sério falar disso, porque você está envolvendo uma outra pessoa, um outro coração, e isso pode acarretar uns males terríveis, caso a sua conduta não seja das melhores. Não assuma deveres afetivos que você não possa ou não queira sustentar. Amor, em sua existência, será aquilo que você fizer dele. Você receberá de retorno tudo o que der aos outros, segundo a lei que nos rege os destinos. Ante os erros do amor, se você nunca errou por emoção, imaginação, intenção ou ação, atire a primeira pedra, conforme recomenda Jesus. Adilson, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Bons Samaritanos Domésticos. A parábola do bom samaritano é sempre rica de ensinamentos a cada vez que a ela retornamos.
Recordemos dos pontos principais dessa passagem narrada pelo Mestre Jesus. O viajante encontra o ferido anônimo na estrada. Não hesita em auxiliá-lo. Estende-lhe as mãos. Cuida como pode de suas feridas com o que traz consigo, aquilo de que dispõe. Oferece-lhe os primeiros socorros. Recolhe-o nos braços sem qualquer ideia de preconceito. Leva-o ao albergue mais próximo. Garante-lhe a pousada. Esquece das conveniências e permanece junto dele enquanto necessário. Não faz indagações nem julgamentos. Depois, parte ao encontro do dever, não sem lhe assegurar a assistência com os recursos da própria bolsa. E por tudo isso, não exige do atendido obrigação alguma, retorno algum. Como vemos, a parábola nos detalha o exercício da caridade real. De um modo geral, transcorridos quase 2 milênios, nós a aplicamos, via de regra, às pessoas que não participam do nosso quadro familiar, ou seja, aos estranhos. A grande questão é que temos caídos no ambiente doméstico. Passamos diariamente ao lado deles, dentro de nosso próprio lar. Estes não descem de Jerusalém para Jericó, mas tombam da fé para a desilusão e da alegria para a dor. Destituídos das melhores esperanças em rudes experiências. Quantas vezes surpreendemos as vítimas da obsessão e do erro, da tristeza e da provação dentro de casa? Julgamos assim que a parábola do bom samaritano produzirá efeitos admiráveis toda vez que nos decidirmos a usá-la na vida íntima, compreendendo e auxiliando aos vizinhos e companheiros, parentes e amigos, sem nada exigir e sem nada perguntar. Podemos pensar que seja difícil, em algumas circunstâncias, estender a mão para os que caem dentro do próprio lar, pois os conhecemos bem. Não se trata de um anônimo, como na parábola. Ou talvez seja difícil porque já estendemos as mãos outras vezes e eles voltaram a cair da mesma forma, apesar dos avisos. É aí que entra um dos componentes fundamentais da parábola. Nada exigir, nem julgar. A verdadeira caridade não estabelece condições, não tem exigências e não precisa passar por filtros como o nosso julgamento. Imaginemos que somos equipes de socorristas de plantão ou membros do corpo de bombeiros. Estes atendem ao chamado, a qualquer hora. Não há julgamento se esse ou aquele merece ser atendido ou não. Se é a 3ª vez que aquele lugar pega fogo. Simplesmente vão e fazem o seu melhor. Também não se tem notícia de socorristas que tenham afirmado: dessa vez não vamos, estamos muito cansados, já fizemos muito. Então, se somos chamados ao socorro, mesmo exauridos, peçamos auxílio ao Pai Maior e atendamos a ocorrência sem medo. A força nos virá. Lembremos que estaremos sendo instrumentos do amor. A verdadeira caridade, desenvolvida em nós, precisa começar a ter essa mentalidade de prontidão e de auxílio a quem for, não olvidando os caídos mais próximos. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus e Mestre, estamos a postos mais uma vez, agradecidos por sempre estarmos juntos, ligados à pátria espiritual através de benfeitores que nos orientam, principalmente o diretor incansável do nosso programa, que não deixa passar nada daquilo que foge dos seus ensinamentos, bem como os da doutrina espírita, que de fato é o Consolador prometido, é o cristianismo redivivo. Continue no Senhor abençoando para, cada dia mais, levar o seu evangelho através das ondas do rádio e da internet. Em nome, Senhor, dessa pleiade de benfeitores que nos assistem, rogamos-te mais uma vez as bênçãos para nós aqui no Brasil e todos os nossos irmãos estrangeiros, porque o mundo precisa de paz. Que assim seja.
Meu querido irmão Adilson, suas despedidas? Eu te agradeço, Pedrosa, pela oportunidade de participar do programa de hoje com você. Muito profundo os nossos estudos e também o nosso aprendizado. E espero que todos também tenham aproveitado esses ensinamentos da nossa doutrina. Obrigado a todos pela companhia. Tenham todos uma boa noite, muita paz. Que Jesus nos abençoe. Boa noite para você, Adilson. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continuem ligados, ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor. A natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor. A natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.